Bom dia a todos. Vamos começar aqui mais um domingo, é dia útil, no canal da Lanterna Biográfica. E o assunto de hoje é como atravessar a inflação e outros períodos aí de crise sem perder o rumo, tá? Como atravessar a inflação e outros períodos aí difíceis de crise econômica, às vezes de crise política, e sem perder o rumo na vida, né? Pelo contrário, inclusive aproveitando momentos aí de crise externa, né, de crise política, de crise econômica, para encontrar seu rumo na vida, para conseguir avançar, né, caminhar aí passo a passo, né, no seu caminho, sem perder o centro, né, sem perder o equilíbrio. Eu quero dizer que esse aqui não é um canal, né, que Lanterna Biográfica é um canal de desenvolvimento pessoal, é um canal onde a gente disponibiliza conteúdos que visam ajudar as pessoas a se encontrarem, a encontrarem seu rumo na vida, né, e a se desenvolverem como pessoas. Não é um canal aqui de economia, né? Tenho que falar isso, não é um canal de economia ou de finanças, mas a economia e a finanças faz parte da roda da vida de cada um e faz parte, então, da nossa abordagem. A gente tem uma abordagem muito holística, né, do desenvolvimento humano e, inclusive, a gente contempla, né, a área de finanças e a área profissional, né, e tudo isso tem a ver com a economia do país e do mundo, e a gente contempla isso dentro do nosso curso da Lanterna Biográfica, né, então, quando você precisa encontrar rumo na vida, não dá para negligenciar a área financeira, não dá para negligenciar o seu bolso, né? Não dá para negligenciar de jeito nenhum a área financeira, né? Então, queria até deixar isso bem claro aqui, que dentro da nossa visão, a área financeira, né, ela é parte do corpo material, ela é parte do corpo físico, né? A gente fala na antroposofia de quatro corpos, né? Do corpo do eu, do corpo astral, do corpo etérico e do corpo físico, né? E o corpo físico é o nosso corpo físico, tem a ver com a nossa saúde, claro, física, né? Mas também tem a ver, numa abordagem mais holística, também tem a ver com o plano material, né? Com o plano material. E dinheiro faz parte disso, né? A economia faz parte disso, né? Inclusive, estava gravando essas últimas semanas, estava gravando um curso sobre a criação, gestão e crescimento aí de empresas, de organizações sustentáveis, né? E nesse curso estava falando dos corpos da organização, como é que esses quatro corpos existem também nas organizações, nas empresas, né? E é interessante você saber, então, que mesmo uma empresa tem quatro corpos, né, ou mais, e que essa parte material, essa parte do dinheiro faz parte, né, do corpo físico da empresa, faz parte do nosso corpo físico, do nosso corpo material mais amplo, né, mais amplificado. O fato é que, se você tiver problemas financeiros, fica muito difícil buscar um rumo na vida, fica muito difícil ficar no seu centro, né? Com os problemas financeiros, a principal preocupação que a gente tem quando tem problema financeiro é a sobrevivência, é resolver primeiro o problema financeiro, né? É igual o cara que está com fome, a primeira preocupação dele, a principal preocupação dele é arrumar o que comer, né? Então, é, você tem que atentar para isso. Então, faz parte, sim, né? Acho que de todo processo de desenvolvimento pessoal que se preze, faz parte arrumar a casa do ponto de vista financeiro também, né? E eu estou aqui precisando compartilhar com você, acho que não dá para negligenciar o que está acontecendo no mundo todo, tá? Embora tenha muita cortina de fumaça por aí, no que diz respeito ao que realmente está acontecendo, né?
Não dá para negligenciar o que está acontecendo e o impacto que isso pode ter no desenvolvimento de cada um, né? O impacto que isso pode ter em você encontrar seu rumo na vida, né? Em você estruturar a sua vida de uma maneira mais equilibrada, né? E por experiência própria, eu sei que a gente, às vezes, por exemplo, como pai, é difícil você ter um tempo de qualidade com seus filhos se você está muito preocupado com problemas financeiros, né? Como mãe, a mesma coisa, né? Então, você ter um equilíbrio entre as diferentes áreas da vida, né? Necessita que a sua área financeira esteja equilibrada, necessita que as suas finanças estejam equilibradas, né? E a inflação, gente, a inflação, esse período de crises econômicas, e principalmente de inflação, é uma coisa que tira o sono mesmo das pessoas. Tira o sono do pai de família, tira o sono da dona de casa, porque um período inflacionário forte, né? E acho que a geração aí dos nossos pais, né? Pelo menos os meus pais viveram períodos de inflação muito forte, né? E é por isso que eu acho que temos toda a geração aí dos nossos pais marcadas muito por essa busca da estabilidade financeira, por essa busca, né, de um equilíbrio financeiro e pela preocupação com a sobrevivência mesmo, né? Já as gerações que vieram um pouquinho depois da minha, né, a minha mesmo e outras que vieram depois, né, já têm uma experiência diferente, não viveram períodos ainda de inflação tão grande quanto a geração dos nossos pais, né? O que acontece? E é por isso que eu estou trazendo esse assunto hoje. Eu acho que existe um risco, tá? Existe um risco grande da gente voltar a ter inflação como a geração dos nossos pais teve, né? E eu, sinceramente, não é uma boa notícia, eu gostaria que não, eu gostaria de não ter essa preocupação, mas não dá para ignorar o que está acontecendo no mundo, né? No mundo afora, tá? E o que está acontecendo no mundo afora, gente, e que está me trazendo essa preocupação, é o seguinte: a gente está vendo um aumento grande da inflação nos países ditos desenvolvidos, né? A Europa está com níveis de inflação que não tinha há muitos anos, há muito tempo. Os Estados Unidos também. E é natural. Por quê? Porque os bancos centrais, tanto nos Estados Unidos como na Europa, como na maior parte dos países do mundo, vêm imprimindo moeda, né, há muito tempo. E aumentaram consideravelmente, mas muito mesmo, a quantidade de impressão de moeda durante os 2 últimos anos, né, com o pretexto da pandemia, né, com o pretexto de ajudar. Acho que, de certa forma, realmente tinham ações ali necessárias para serem feitas do ponto de vista econômico. O fato é que os bancos centrais imprimiram muita moeda, os governos todos os estados estão super endividados, tá? E quando o estado se endivida, a inflação é interessante, porque a inflação faz com que o estado pague a dívida mais barato, né? Porque o dinheiro perde o valor, tá? O dinheiro perde o seu valor, ok? E você precisa estar ciente disso, porque o que isso quer dizer? Quer dizer que se você guardar dinheiro embaixo do colchão, ele vai perder valor. Hoje você compra, né? Você faz as suas compras com um determinado orçamento e num estado de hiperinflação, semana que vem você já não consegue fazer as mesmas compras com o mesmo orçamento, né? Você precisa tá crescendo, fazendo crescer o seu orçamento, tá? Então, eu acho isso preocupante. Eu acho que isso pode tirar o sono de muita gente. Inflação deixa pessoas vulneráveis ainda mais vulneráveis, né? Pessoas mais pobres ainda mais pobres, tá? E esse período inflacionário eu acho que está começando.
Eu acho que ele não está perto de acabar. E claro que é um achismo, tá? Claro que ninguém tem bola de cristal, né? Mas, pelo que eu estou vendo, eu acho que tem um risco da gente só estar no começo de um período inflacionário, né? Por quê? Porque a maioria dos países não está ainda tomando uma atitude muito grande com relação a isso, para controlar a inflação. Eu acho que existe um risco das medidas que têm sido tomadas serem insuficientes, tá? Até nem tanto no Brasil, porque o Brasil ele está tomando medidas mais até drásticas do que em outros lugares. Só que o que está acontecendo? Por mais que o Brasil, digamos assim, eu acho difícil até, né? Mantermos aí uma austeridade do ponto de vista do Estado. Mas mesmo que isso acontecesse, o Brasil ele não está isolado do resto do mundo, né? E então eu acho que a inflação no resto do mundo vai se repercutir aqui dentro também. Claro que fazer previsões assim é sempre, né, delicado, mas eu preciso que você entenda isso como um risco, né, possível de acontecer e que já está acontecendo. Você já está vendo os preços subirem, a gente está sentindo, né, a inflação no Brasil está alta também, está bem alta, né? E então é preciso você desenvolver estratégias de como atravessar esse período de inflação, né? O que você pode fazer para estar mais preparado, né? Para estar mais preparado para atravessar períodos assim, porque o fato é que a inflação pode voltar com tudo, né? E eu acho que ela pode até voltar para ficar, o que é bem chato, bem perigoso. E além da inflação, você vai ter ainda períodos de crise pela frente, né? Eu acho que estamos atravessando um período de guerra agora, lá na Ucrânia, mas eu acho que talvez ainda tenham outros conflitos aí, infelizmente, que possam acontecer. Temos uma situação econômica complicada no país, né? Temos uma situação mundial bastante complicada em termos de geopolítica, em termos de um monte de coisa. Então, o fato é que assim, a questão é que como é que você, né, na sua vida cotidiana, como é que você consegue se tornar mais bem preparado para enfrentar tudo isso, né? Porque realmente você sozinho não vai conseguir resolver, né, o problema na Ucrânia ou o problema da inflação, mas você pode sim resolver o problema para você, o problema na sua família, né? Você pode tomar passos concretos que vão te deixar mais forte e menos vulnerável a períodos inflacionários e a crises aí que possam vir no ambiente externo, né? Então, o que pode ser feito? Eu estava vendo esses dias até uma entrevista, né, do Warren Buffett e do Charlie Munger, né? E eu acho legal acompanhar esses caras, assim, entre outros, né? Porque são pessoas que entendem muito, né, de economia, de mercado financeiro, bastante pragmáticos, né, e principalmente com um histórico de resultados invejável, né? Então, é importante a gente saber também como é que eles estão pensando e aprender também com eles. Acho que a gente pode aprender com todo mundo, né? E eles estavam justamente alertando para esse risco, né? Vendo os preços subirem e vendo que tá desenfreada a situação nos Estados Unidos, né? Em termos de preço subindo e o consumo continua alto, então realmente não tem muita trava para a inflação, não. O que acontece? E eu achei interessante eles comentarem isso. Qual é o melhor remédio, assim, qual é a melhor coisa a se fazer para você enfrentar a inflação? E eles disseram o seguinte, que o melhor é você ter uma fonte de renda, né, que seja o seu trabalho e que seja realmente diferenciado, né? Então, que o melhor investimento era você se qualificar, né? O melhor investimento é você se qualificar para que você consiga
pelo seu trabalho, inclusive, né, acompanhar os preços. Se você é um profissional qualificado, você consegue repassar o preço, você consegue repassar a inflação, né? Porque as pessoas precisam de você, né? Então, você vai ter muito mais condição de negociar preço, né? De repente subir seu preço, tá? Eu achei isso muito interessante, de você desenvolver as suas competências, desenvolver as suas qualidades, para que possa acompanhar a inflação, para que a sua receita acompanhe a inflação, ou seja, que a sua receita aumente também, né? Achei muito interessante isso vir da boca do Charlie Munger e do Warren Buffett, né? Que são assim, então estão entre os maiores investidores aí de todos os tempos, na minha opinião. E não só na minha, né? Não só na minha opinião. E a segunda coisa que eles falaram, que também é uma defesa contra a inflação, é você ter um negócio ou estar investido em negócios que são muito bem administrados e que também têm capacidade de repassar preços, né? E que estejam aí, que não tenham assim um custo de capital elevado, né? Foi a palavra deles assim. Então achei muito interessante isso que eles falaram. Acho que toca dois pontos assim fundamentais que a gente trabalha, né, no curso da Lanterna Biográfica e que eu tento trazer sempre, né? Porque bom, eu sou empreendedor, dou aula de empreendedorismo há muito tempo também. Então, sempre foi desse ponto de vista de que o melhor investimento que você faz é um investimento em você mesmo, né, na sua própria qualificação, em se tornar um profissional mais eficiente, um profissional que realmente faz a diferença e que aí não vai ter problema nem de desemprego, nem de reajuste salarial, né? Se você é um médico cirurgião super especializado, quem precisa daquela cirurgia não vai ficar negociando o preço, né? E por aí vai. Então, você sendo um profissional super qualificado, né, você não vai ter problemas de emprego e não vai ter problemas de aumentar a sua receita face à inflação, né? Você vai dar conta do recado, né? Se você tiver uma empresa que está gerando muito valor para as pessoas, né, e que realmente provê um valor que é único, né, você também não vai ter dificuldades, né, em vender e em repassar preços se for necessário, né? E você tendo uma empresa bem administrada, enxuta, com custos baixos e margens elevadas, isso vai com certeza te ajudar a atravessar períodos aí de inflação, né? Então essas duas coisas, né, a gente trabalha, né, dentro da Lanterna Biográfica, que é a sua qualificação, projeto profissional e administração das suas finanças, né? Como é que investe, né? E onde investir também, né? Eu acho importante que você esteja ciente dessas coisas, né? Que você aprenda tudo isso, que eu acho que faz parte do nosso equilíbrio na vida e faz parte de você conseguir ter um equilíbrio para se desenvolver mais ainda, né? Agora, o que eu acho interessante dizer, além do que o Buffett e o Charlie Munger falaram, né? Que é o seguinte: quando é que você consegue se tornar um profissional super qualificado, né? Quando é que você consegue? Quando é que você consegue ter uma empresa super bem administrada que gera muito valor, né? E que aí não vai ter nenhuma dificuldade de repassar preço, nenhuma dificuldade de vender. Quando é que você consegue essas duas coisas, tá? E claro, ligada a essa segunda, tem a possibilidade de você investir em empresas assim. Tudo bem. Estratégias de investimento são necessárias também para esse momento. Agora, essas duas primeiras coisas que fazem realmente ali 80%, né, da diferença é você ser muito qualificado, ou você ter uma empresa, você ser um empreendedor também que gera muito valor para as pessoas, né, para todo mundo.
e que aí não vai ter dificuldade financeira. Essas duas coisas, como é que você consegue essas duas coisas, né, no dia de hoje, tá? E aí as respostas variam, né? As respostas variam. Claro que você consegue essas coisas se você se qualificar, se você investir em você mesmo, se você for investir na sua educação, investir no aprendizado, principalmente, porque não é tanto uma questão de diploma, mas é mais uma questão de qualidade mesmo do seu trabalho, né? Se você investir nisso e aumentar a qualidade do seu trabalho, você vai conseguir. Mas como é que você consegue? Se a gente der um passo ainda mais acima na fonte disso tudo, como é que você consegue se, se qualificar dessa forma? Olha, você consegue isso no longo prazo. O que isso quer dizer? Você consegue isso com persistência, com dedicação, e uma dedicação num longo prazo, uma dedicação todo dia durante bastante tempo, né? Para você se qualificar, se tornar um profissional super qualificado, você precisa dessa motivação de estudar, de se dedicar, de ir atrás. E provavelmente isso leva alguns anos. Então, se você não começou ainda, você precisa começar. E você precisa persistir, né? Por pelo menos aí um ano, se você fizer uma pós-graduação, vai ser de pelo menos um ano ou dois, né? Se você fizer especializações, né, e colocar em prática já no seu dia a dia, no seu trabalho, você vai ver o resultado daqui a um ano, né? Então, cada vez que você começa a se qualificar, tem um tempo, né? Tem mudanças que são imediatas, tem efeitos que são imediatos. Se você estiver se qualificando por um curso muito bom, uma metodologia ótima, você vai ter alguns efeitos que são imediatos, mas os maiores efeitos, né? O maior resultado você vai ver no longo prazo, né? Você vai ver, você vai colher os frutos do que você está plantando daqui um ano, daqui 2 anos, né? E no longuíssimo prazo, então é aí que você vai olhar para trás e falar: nossa, como isso mudou minha vida, né? Como isso fez toda a diferença. Então, se qualificar é um ato constante e você precisa ter o foco, a energia, a dedicação e a disciplina de estar fazendo isso diariamente, né? Então, como é que você consegue fazer isso? Em criar a própria empresa é a mesma coisa, quer dizer, um investimento grande, intenso e de longo prazo, ou seja, todo dia você vai estar ali fazendo alguma coisa pela sua empresa e você vai colher os frutos da sua empresa no longo prazo, né? Então, como é que você consegue fazer isso? Ter a energia, tendo o foco, tendo a disciplina, né, tendo a dedicação que é necessária, que são necessários para que você dê esse salto, né? E a resposta, eu não consigo ver outra, né? Outra resposta para essa pergunta. Você só vai conseguir fazer isso, ter essa dedicação, ter essa energia e correr atrás mesmo da maneira necessária, né, que precisa, se você tiver trabalhando, se você tiver correndo atrás de algo que é alinhado com o teu projeto de vida, que é alinhado com o teu sonho mais profundo, com o teu rumo na vida, né? Então, não adianta só você correr atrás de alguma coisa que vai te dar dinheiro. Não adianta você correr atrás só da segurança, né? Ou só do empreguinho, porque o empreguinho ele vai voar, ele não vai ter mais emprego, só o empreguinho, se você não tiver uma qualificação, se você não tiver produzindo, gerando valor, né, para as pessoas, para quem está em volta. O emprego não vai durar, né, porque tudo que não tem um valor agregado forte é facilmente substituível, né? Então, no longo prazo, eu acho difícil empregos que não estejam gerando um valor agregado forte perdurarem, né? Eu acho difícil eles durarem por muito tempo, né? Então, essa dedicação ela é necessária, né? E você vai conseguir ter esse essa energia, esse foco, a criatividade necessária, seja para você se desenvolver no ramo profissional,
tanto para você se desenvolver no ramo profissional, né, onde você trabalha ali, seja como independente, seja como empregado, seja como funcionário, como para você também, se você quiser, criar sua própria empresa e se desenvolver como empreendedor, gerando muito valor para as outras pessoas, né? E aí colhendo em troca esse valor, né? No longo prazo, recebendo também esse valor no longo prazo. Para tudo isso, você precisa estar alinhado com o teu rumo na vida. Para tudo isso, você precisa estar alinhado com o seu projeto de vida, né? Então, você se conhecer, você fazer esse trabalho, né, que a gente propõe aqui no canal é muito importante para você se alinhar e correr atrás, né, do projeto certo para você, né? Porque não tem certo ou errado para o mundo, tem o certo ou errado para você. Às vezes pode ser uma empresa que dá muito dinheiro, pode ser um ramo que dá dinheiro, mas se você não estiver coerente com aquilo, se você não estiver feliz com aquilo, recebendo, vamos dizer assim, um alimento energético todo dia em que você está fazendo aquilo, né? Se você não tiver essa motivação, que é o motivo para a ação, se você não tiver essa motivação grande, né? Aquela empresa não vai para frente, aquele trabalho não vai para frente, porque por mais que seja um ramo que dê dinheiro ou uma empresa com potencial, você não está ali se dedicando os 200% que você precisa se dedicar para que dê certo, né? Para que realmente dê frutos, né? Então, eu acho importante isso, né? Tem um livro que é bastante conhecido, um best-seller, que eu recomendo, inclusive, para os meus alunos, que são aqueles 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? O do Stephen Covey, né? E tem uma fala dele ali naquele livro, né? Tem uma coisa que ele escreveu naquele livro que me tocou quando eu li já há muitos anos atrás, que era o seguinte: você pode na vida profissional tá subindo uma escadinha, né? Tá subindo uma escada, né? Você colocou lá para chegar num lugar. Você colocou uma escada numa parede, você está subindo ela. Mas assim, não adianta nada você subir uma escada alto se é a parede errada, se você colocou a sua escada na parede errada, né? Então ele estava falando isso da importância justamente de você trabalhar com o seu rumo na vida, da importância de você saber que, poxa, é naquela parede ali que você quer subir, né? Ou seja, naquele setor ali que você quer trabalhar, né? Naquela área ali que você quer se realizar, é naquele tipo de empresa que você quer trabalhar ou aquele tipo de negócio que você quer ter, né? Então é importante esse trabalho de autoconhecimento, de você saber em qual parede você vai colocar a sua escada, porque uma vez que você coloca a sua escada ali, o que que acontece? À medida que você está subindo essa escada, né, fica mais difícil de você descer e tirar a escada dali, em primeiro lugar. E estava falando de inflação. A inflação é como se tivesse inundando o recinto, sabe? Tá, aos pouquinhos o nível da água está subindo, né? Uma crise econômica é isso também. O nível da água ele vai subindo e você está subindo naquela escada. Se você subir mais rápido que o nível da água, ótimo, né? Você se salva, vamos dizer assim. Mas se você não subir tão rápido, ou se você decide, poxa, não é essa parede que eu quero, eu preciso mudar de parede. Imagina você mudar de parede num recinto que, ó, tá inundado, que a água tá subindo, sabe? Tipo esses filmes de Indiana Jones, assim, esses filmes, né, de ação. Imagina, né, você fazer isso. É complicado, né? Vai ter que aprender a nadar, né? Então, olha, é importante esse trabalho, não negligencia esse trabalho interno, né? De você descobrir qual parede que você quer subir e não negligencia de jeito nenhum a qualificação necessária, o esforço e a dedicação que você precisa ter para que você suba essa escada, né? E que você suba essa escada de maneira consciente. Talvez a escada nem exista, talvez você tenha que criar a escada você mesmo, né? E tá tudo certo. Se for teu rumo na vida, você vai ter energia para inclusive construir a escada, para criar essa escada aí do zero às vezes, né? Pegando pedacinho de madeira, assim. Então, era esse o recado que eu tinha para passar para você hoje, né?
que sim, eu acho, do ponto de vista econômico, estou vendo o que está acontecendo, né? Já estudei bastante economia e administração na minha vida para saber que quando bancos centrais, e não precisa, né, estudar tanto para saber isso, mas o fato é que quando bancos centrais emitem moeda no nível que eles estão emitindo, você tem um risco de inflação muito grande. Tá? Não é o único fator que determina a inflação, não é o único fator, mas inclusive não é o único fator pró-inflação de hoje, né? Você tem outros fatores pró-inflação hoje também, como as guerras, né? Conflitos aí armados, problemas na cadeia logística, enfim, temos um coquetel aí, um coquetel de fatores que estão contribuindo para uma pressão inflacionária. Tá? Se fosse algo isolado, tipo só no Brasil, eu estaria menos preocupado, mas não é. É generalizado no mundo todo. Tá? E quando fica generalizado no mundo todo, eu acho difícil o Brasil escapar de um período superinflacionário. Tá? Períodos de hiperinflação trazem uma estabilidade muito grande e também favorecem, né, no plano político, o surgimento de governos autoritários, de governos mais totalitários, né, que foi o caso do Hitler na Alemanha, né, do Mussolini na Itália, do Stalin na Rússia, né, há um século atrás. Então agora nós estamos num período que tem muitas semelhanças com o que a gente viveu há um século atrás. Então, é importante a gente aprender com a história, né? A gente aprender com o passado, inclusive um outro super investidor aí, né? O Rei Dalio, né? Ray Dalio, publicou um vídeo muito interessante, ainda acho que essa semana passada, sobre os ciclos econômicos, né? E ele revisita ali uns 500 anos de história da economia moderna, falando do surgimento e da queda dos impérios econômicos, né? E ele está dizendo claramente que nós estamos no momento da curva onde temos uma queda, um declínio do Império Econômico Americano, uma ascensão do Império Econômico Chinês, e que isso, e quando você tem um período assim, são períodos propícios para guerra, onde você tem guerra bélica mesmo, mas também guerra econômica e uma disputa aí para saber qual vai ser a moeda internacional, a nova moeda internacional. Né? Por enquanto ainda é o dólar, o fato é que o dólar está desvalorizando muito e eu acho que é um processo que não vai parar tão cedo. Vamos ver, ninguém sabe, né? O futuro a Deus pertence, mas o fato é que todos esses fatores contribuem para que exista inflação no mundo todo e para que ela volte com muita força aqui no Brasil também. Então, eu estou achando que isso é um risco grande, acho que não é passageiro, acho que veio para ficar um bom tempo, e isso mina o teu poder de compra, isso aí vai minando a sua capacidade financeira se você não estiver preparado. Então esteja preparado, se qualifique, né? Vai atrás de uma especialização, vai atrás de algo que vai te tornar um profissional mais qualificado, mais importante para o mercado. Vai atrás de algo que vai fazer você gerar muito mais valor para os seus clientes, ou muito mais valor para empresas onde você possa trabalhar do que o que você já está gerando agora. Né? Se você tem um negócio, então pense em maneiras, se qualifique, pense em maneiras de tornar esse negócio ainda mais lucrativo, ainda mais atrativo, ainda gerando mais valor para os clientes. Né? Porque o fato é que os preços estão subindo e você precisa que as suas receitas, que a sua receita aumente, né? Proporcionalmente aí de preferência. Outra coisa, terceira coisa é investir bem, né? Investir melhor. Isso também é algo que a gente comenta no nosso curso, né? Especificamente, inclusive, né?
mas é importante você estar diversificado em termos de investimento. Não vou aqui dar indicações precisas aqui, não é o fórum para isso, mas é importante você estar com investimentos diversificados, né, alocados. Se você não está conseguindo ter o dinheiro para investir, atenção, né, toca a sireninha aí, realmente você está precisando se qualificar para ganhar mais e começar a ter um excedente, né. Então, o que eu estou falando aqui é um apelo mesmo, um alerta, para que você se qualifique, para que você corra atrás do teu sonho, do teu projeto de vida, e que você alinhe teu rumo na vida aliás, que você alinhe o seu plano profissional com o teu rumo na vida, e que você realmente não demore para correr atrás, não demore para se colocar em movimento e para se qualificar e gerar mais e mais valor para as pessoas. A chave do sucesso econômico, financeiro, ela é simples, é gerar valor para os outros, gerar cada vez mais valor para os outros. Essa é a chave, tá? De um projeto de empreendedorismo que dá certo, de um projeto de uma empresa que dá certo e de um profissional qualificado que não tem problemas de emprego, que pelo contrário, tem emprego quando quer, onde quer, sendo bem pago. Tá? Então, gerar valor. Para isso, você precisa estar bem qualificado. Para isso, você precisa investir em você. Tá certo? Um grande abraço. Espero que a reflexão de hoje ajude. Não menospreza aí o que está acontecendo no mundo, mas também não fica refém do que está acontecendo no mundo. Não deixa o medo te paralisar. Vai para a ação. Foca na sua carreira. Foca na sua vida profissional. Foca em você. E, em primeiro lugar, alinha teu rumo na vida e traça um plano profissional alinhado com teu rumo na vida, que vai dar certo, tá bom? Que aí você não vai ter esses problemas aí, e não tendo problemas financeiros, você vai conseguir ter uma qualidade de vida muito maior e muito mais tempo com as pessoas que você ama, né? Então, um grande abraço e nós nos vemos aí no próximo domingo, tá certo? Abração.